Começando com o assunto número 1, que é os companheiros aí invadindo as empresas, né? Companheiros altamente qualificados. Esse é o primeiro tema. Depois o louco é o Milley, né? Enfim, o segundo tema é a questão do Faustão, que é uma pessoa que eu torço muito a favor dele, que dê tudo certo. Eu acho, eu não conheço ele, mas assim, uma pessoa que parece ser bastante bacana, embora não goste dos programas, torço por ele. A questão aqui não é nem ele, né? Entender um pouquinho como é que se desdobrou esses eventos. E aí que entra a questão do hipócrita, né? Que é o pessoal da esquerda, né? Porque viva o SUS, essa hashtag viva o SUS, será que faz sentido? Vamos entender um pouco. Estou começando com o Faustão, né? Que ele de cara, muito rapidamente, foi para a segunda colocação na fila de transplante do coração e também foi muito rapidamente transplantado. Segundo aí o pessoal médico, eu não sou especialista nisso, não posso julgar, só estou aqui então comentando os fatos. Segundo os especialistas, é devido à gravidade da situação dele, exigir aí então uma agilidade, né? Então ele já foi logo para a segunda posição na fila. Não sei se isso acontece tão rápido assim, tão fácil com outras pessoas, mas enfim, isso é a minha opinião. Já vou chegar no meu ponto, tá? Então a gente vê, o primeiro pontinho aqui de reclamação é que, segundo aqui a central, o tempo de espera por um transplante de coração para potenciais receptores deste grupo é de 1 a 3 meses. O dele foi mais rápido que, infinitamente mais rápido que isso. Enfim, era um caso de emergência, ele precisava isso logo, ele foi para o segundo lugar da fila, o primeiro ali não teve compatibilidade com o coração, então ele logo recebeu esse transplante, né? Então assim, são 400 pessoas que estão na fila do SUS para um transplante de coração. Faustão era uma delas e rapidamente já saiu, né? Aí fica a dúvida, será que ele furou a fila? Então, conforme nós dissemos aqui, existe essa prioridade aí, para quem está num caso mais emergente, aí passa na frente. Mas tinham 400 pessoas, será que nenhuma dessas pessoas estavam também em situação de muita emergência e de repente estavam lá há mais tempo? É bem estranho, mas, de novo, não posso opinar, só estou falando aqui, puxa vida, né? Estranho. Não é aqui minha reclamação, na verdade, tá? Fica a critério de vocês, já que eu não sou médico e não tive ali, mesmo que eu fosse médico, eu teria que ler todos os negócios lá dos pacientes, né? Então, não posso opinar. Minha grande questão é a seguinte. Meu ponto é, o Faustão estava internado no Albert Einstein, né? Então, assim, nem eu tenho acesso a hospitais desse nível, muito menos a população que nem a hospital privado tem. A população realmente passa por SUS em toda a esteira, né? E aí, isso sim eu posso falar. Eu não posso falar de transplante de coração, porque eu não tenho acesso lá aos exames, também não tenho nenhum familiar muito próximo que passou por essa situação, mas eu posso falar do SUS atendimento, até porque em alguns momentos da vida eu acabei tendo que usar o SUS. E, cara, aonde que se o Faustão fosse seguir a esteira do SUS, ele tão rapidamente descobririam a necessidade de um transplante de coração. Esse é meu ponto. Ele ia pro SUS, ele ia conseguir bezetacil, injeção de bezetacil, virose, é gás. E ele ia tomar um chá infinito aí de espera até, infelizmente, acontecer o pior, ou depois de muito tempo entrar realmente nessa fila. Mas eu imagino que, assim, a grande maioria nem entre nessa fila do transplante, tá? Aqueles que estão naquela fila já são privilegiados, tá? Esse é o grande ponto, né? O cara tava no Albert Einstein, aí vem os esquerda. Tem problema, não é possível. Vai lá e viva o SUS. Viva o SUS, você tá falando. É irônico, não é possível. Você tá pontuando como o SUS é uma porcaria, né? Porque um cara que teve todo esse tratamento aqui, ó, bonitão do Albert Einstein, chega lá na fila do transplante e rapidamente também vai para segundo lugar, e aí eu já não posso falar desse ponto, embora eu ache estranho. Agora, essa questão dele conseguir entrar na fila de transplante, esse aqui é algo que realmente tenho que contestar, porque, cara, uma pessoa no cenário de emergência, para chegar nessa lista aí de transplante, é muito difícil para uma pessoa comum chegar. O SUS é tudo virose, é tudo gases, é não sei o que, e vai lá te dar um remedinho e já era, né? Então, ele acabar tomando bezetacil, e aí ia ter que melhorar com bezetacil mesmo. Será que a bezetacil ia salvar o Faustão? Então, continuo torcendo pro Faustão, nada contra ele. Meu ponto é o quanto essa esquerda é falsa, né? É sonsa. E aí, o SUS, na verdade, se fosse privado, ia funcionar melhor.
sabia? Para pensar. Tudo que nós temos privado corre licitação, né? Leilão, concorrência ali. Se fosse privado, essas empresas iam fazer a concorrência, iam dar o menor valor, provavelmente venceria, e o governo ia bancar o custo aí de ter os pacientes nesse funcionamento aí. Ia ser uma mudança muito complexa, nós temos inúmeras coisas para fazer antes disso, já digo de passagem, né? Antes que fiquem os socialistas de plantão, tem muita coisa para fazer antes, mais simples de mudança, né? Mas assim, o SUS seria uma delas. O SUS no Brasil não é tão ruim assim, na verdade. Mas poderia ser muito melhor, né? Poderia ser infinitamente de vezes melhor, tá? E aí é o ponto que eu falo, que se fosse privado, teríamos um custo menor por paciente e muito mais eficiência. Eu duvido que médicos em uma empresa privada iam ficar dormindo aí, né? Em plantão, como nós vemos infinitas vezes na TV aparecendo médicos dormindo em plantão. Não estou criticando todos os médicos, tem muito que trabalham, dão uma raça ferrada lá na empresa, mas tem muito vagabundo, é normal. Só que esses vagabundos seriam escorraçados da empresa se fosse empresa privada. É isso, esse é o meu ponto. E agora vamos para o segundo caso, que é os companheiros, né, sendo indicados aí para a empresa privada, né? Então a gente tem aqui a TUP despencando por conta, né, de 2 ministros do governo Lula sendo indicados para o conselho da companhia. Primeiro ponto, isso aí não importa tanto assim, esse fato em si não importa tanto para a empresa, mas é uma má mensagem horrível, né? Segundo, que também está dentro da lei. A empresa, o BNDES, tem uma participação gorda aqui, né? 28%, ela tem direito de escolher aí as pessoas para compor o conselho. O ponto primeiro ponto negativo ao meu ver, esses caras já têm cargos público, né? Você vai indicar uma pessoa, um ministro, já começa errado, ruim nesse ponto. E o segundo e o principal disparado é que ambos atualmente são ministros do governo atual, como eu disse, e não têm experiência no setor metalúrgico, né? Então aponta aqui a GAI de investimentos. Então isso aqui é um escândalo, na minha opinião, tá? Deveria ser, né? Mas o Brasil é país do amor, né? Puxa vida, os companheiros têm que trabalhar, né? Em jornada dupla, tem um monte de gente passando fome, e os companheiros aí, ó, estão com 2 empregos, mordendo o dinheiro dos pagadores de impostos, também via empresa indiretamente, já que ela tem ações nessa empresa de capital privado, né? Então, os companheiros aí estão mordendo duplamente, né? Então, essa aqui é bem ridícula, né? Se não, começa-se a criar inúmeros ministérios, então. Ministério do anti-estupro, ninguém quer alguém sendo estuprado, né? Ministério da anti-assassinato, quem é que quer assassinos no Brasil, né? Então vamos criar também. Ministério não sei, anti-corrupção, né? Quem é que quer corrupção? Ministérios do anti-fome, né? Será que já não tem? Ministério do... A gente vai criando aí ministério. Puxa vida, quem é que quer estupro, né? Vamos pôr o Ministério do Estupro. E é basicamente nessa linha que se infla a máquina pública. E as pessoas falam, esse gasto não é tanto. Porque esse gasto deriva de outro gasto que vai para outro. É uma enxurrada de pessoas gastando dinheiro público. É por isso que o socialismo não funciona e é por isso que a esquerda é uma grande de uma porcaria. Mentira, 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 eu tenho dupla personalidade. Desculpa, pessoal do amor, eu vim de vermelho aqui, olha só, eu nem tenho camisa vermelha sem coisa escrita, então pus do avesso aqui só para representar o amor, olha só, me põe lá no conselho da Eletrobras, que só vou fazer amor lá, eu vou diminuir a conta de energia do brasileiro, eu vou, dar emprego para todo mundo, vou acabar com a fome no Brasil, tudo na Eletrobras, me põe lá no conselho, tá? Um abraço, quanto amor. Mua.